Eu não pinto garrafas de plástico, simplesmente eu uso elas como molde para fazer meus vasos. Vamos aprender nesse vídeo a reaproveitar, reutilizar e fazer essas peças incríveis com moldes caseiros. Para esse projeto eu amei o design, vamos dizer assim, dessa garrafa. Isso daqui, ó, é uma preciosidade, como eu sempre falo. Bora fazer uma peça incrível, que por aí você iria pagar caro e aqui a gente vai fazer sem gastar quase nada. Para isso, eu vou retirar esse anel, que é a parte mais dura, pego a faquinha de serra. A maior é melhor, porque aí dá para ter mais habilidade e cuidado. Bora serrar aqui. Eu vou serrar aqui, ó. Ela tem uma curva bem grande. Eu vou serrar aqui também. Já separei as duas partes, já amei esse detalhe. Quando eu acabei de tirar isso aqui, que é o que eu quero fazer, olha, por isso que eu falo, plástico vale ouro e rende seu dinheiro. Olha isso aqui. Pra mim, isso daqui é um vaso, olha isso. Ele é um jarro. Você acha que eu não vou reaproveitar? Já vou até fazer um vídeo com essa parte aqui. Não era a minha intenção, hein? Como nesse vasinho eu quero colocar a flor artificial ou natural, o que eu vou fazer? Um recipiente que eu posso colocar água. Você pode colocar uma garrafinha de plástico, aqui eu não tenho, eu guardei isso daqui de uma festinha. E por incrível que pareça, deu certinho o encaixe aqui. Tá vendo, ó? Deu certinho. Então, eu vou colocar uma fita crepe. Depois que tiver tudo prontinho, eu só vou serrar e tirar essa parte. Que aí vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Eu vou derramar a massa assim. Lembrando você que você pode colocar argamassa, espera aí uns 3 dias. Cimento branco também aconselho 3 dias. Eu vou usar o gesso pedra, que ele é mais forte. E você pode fazer também com gesso comum. Eu vou misturar gesso pedra com gesso comum. Porque todo artesanato que eu faço, eu também vendo. Bem, uma coisa que todo mundo tem em casa ou acha descartado, caixinha de leite. Você vai fazer um copinho com ele para poder colocar as pedrinhas e colocar ali de contramolde dentro. Olha, foi desse jeitinho, isolei o fundo, fiz um copo comprido. Vou colocar as pedrinhas. Eu não posso descer até o fundo. Aí vai ficar aqui a entrada do vaso e as pedrinhas. E agora, colocar a fita crepe aqui. Não tem segredo, é bem na emenda. Porque ele vai ficar assim. Quando eu derramar a massa, se eu não isolar bem, ele vaza aqui. Então, tem que estar bem lacradinho aqui com fita crepe. Já deixo um copinho, que é para colocar ele não tombar, certo? Já deixa ali do ladinho. Aqui, eu coloquei um pouquinho de marrom, bem pouquinho. E um pouquinho do ocre. Achei que estava filmando, desculpa, não estava, mas não tem segredo. Lembrando que essa cor vai clarear um pouquinho. Eu não posso derramar o meu gesso aqui, porque ele não vai caber, então eu vou pôr num pote maior. Eu vou derramar aqui a metade disso. Pronto. Deixo separado num pote 50% de gesso pedra e 50% de gesso comum. Eu uso gesso para revestimento, que também é um pouco mais resistente. Isso eu recebi dicas de especialistas que trabalham com gesso, então eu deixo separado. Pessoal, não adianta o vídeo, porque eu gosto de falar todos os detalhes para lá na frente não ver perguntas que às vezes eu acabo falando e o pessoal pulou. Então é importante assistir o vídeo completo e hypar o vídeo também 3 vezes ajuda muito, e aquele like, compartilhar mais ainda. Bom, tá aqui, eu vou polvilhando, isso não tem segredo. O gesso não pode ficar muito ralinho. Ele tem que ficar um creminho pastoso. Se esse não der, eu já tenho a água tingidinha ali, eu faço mais. Vou derramar aqui, ó. Se faltar um pouquinho, é só fazer mais um pouquinho. Por isso que é bom já deixar tingidinha sua água ali. Isso quando você vai fazer colorido. Olha, aqui eu usei 400 ml de água e 800 gramas de gesso. Pode ser que use um pouquinho mais do gesso, mas deu certinho. Vai secar, agora vou preparar a outra, limpar a minha bancada.
Nesse pote maior, eu só lavei o copinho que tava com um pouquinho do corante, mas eu vou tentar fazer nele aqui 2 copinhos, que vai dar 800 ml de água. Vou tingir aqui um pouco do marrom. Não dá para contar exatamente as gotas. E um pouco do amarelo. Lembrando que ele clareia depois. E agora eu vou polvilhar o gesso. Aqui eu vou adiantar, porque essa parte não tem segredo, você polvilha até o gesso parar de descer. Quando você vê que completou todo o espaço, vai batendo. Gosto de falar, não deixa muito líquido, sempre um ponto cremoso. Coloquei ali meu contramolde, completei todinho, eu deixo mais ou menos uns 4 dedos antes de chegar no beiral, acrescento ali o contramolde interno com as pedrinhas, vou assentando ele, coloquei aqui uma fita crepe para poder ficar paradinho. Depois de umas horinhas, bora desenformar. Eu deixei parado nesse tempo chuvoso umas 3 horas, porque tá muito frio, então é bom secar bem. Vou fazer uma abertura com a faquinha. Esse contramolde aqui não dá para reaproveitar, mas se vocês tiverem ideia, pode colocar nos comentários, que eu amo a ideia de vocês. Às vezes eu demoro para responder, mas eu amo, gosto de saber de onde vocês são, Brasil ou é de fora, a cidade. Beijo no coração para todos que coloca nos comentários e sempre dá aquele coraçãozinho e curte também. Bom, esse eu já amei, ficou do jeitinho que eu queria, precisa de um acabamento. Vou desenformar essa outra peça também. Tirei as pedrinhas e vou abrir. Vou fazer uma abertura. Essas peças de plástico, que é de garrafa PET, é muito fácil desenformar, porque as garrafas PETs, elas são um plástico bem molinho, então não tem perigo quebrar, e porém ele fica bem pesado. Olha que lindo que já ficou o formato da minha garrafa, já estou imaginando ela pintada. Vou tirar aqui a caixinha de leite de dentro, que eu usei como contramolde. Ficou meio chatinho de sair, por conta que o espaço estava apertado. Eu usei um alicatinho para poder puxar, um alicatinho de bico. Aí saiu facinho. Todas essas peças vai precisar ficar paradinha e secar muito bem para dar o acabamento. Depois que você fez todo o lixamento, espera secar 7 dias para poder começar a pintura. É importante o gesso secar bem. Tem meninas que falam que ele quebra, mas é porque ele ainda retém água, então fica sensível. Depois de sequinho, lixadinho, eu vou fazer o quê? Eu comprei esse stencil há um tempinho atrás, eu amei os desenhos deles. Vou misturar tinta acrílica marrom com um pouquinho de branco, fazer um branquinho bem clarinho, e com essa esponjinha eu vou fazer a parte da pintura. Eu não tenho aquele batedorzinho, que é um pincel com ponta de espuma, porém eu vou usar essa espuminha aqui, vou improvisar. Se você tiver, use o pincelzinho próprio. Aqui o stencil eu tenho que segurar, você pode usar uma fita crepe para fixar, eu fui fazer segurando, mas eu indico você colar com uma fitinha crepe, que não tem perigo sair do lugar, porque dá mais trabalho assim, ainda mais quando a peça não é plana, ela é redonda. E toda vez que você colocar a sua mistura, ali tá meu branco, vou jogar aos poucos, o marrom até ficar o tom que eu quero. Mas toda vez que você for fazer essa técnica do stencil, não pode carregar muito sua buchinha. Porque eu vou até mostrar ali na frente. Eu fui fazer essa técnica um pouco mais encharcado a espuminha, não ficou legal, ficou meio borrado. Aqui ficou muito claro, então vou jogar mais marronzinho ainda. Você pode ter aí uma tinta pronta ou já comprar o seu marronzinho mais claro pronto. Você pode trabalhar outras cores, tipo um verde também clarinho, fica lindo. Eu tô preparando esse daqui porque é o que combina com as minhas coisas aqui. Eu amo esse estilo borro. Olha, o borro chique, eu sou apaixonada. Se tem mais alguém que me segue aqui que gosta desse estilo, coloca nos comentários que eu vou fazer peças assim também. Tipo, reaproveitando vidro, plástico, decorando com madeira, sisal. É importante saber se vocês gostam desse estilo. Não pode mexer, se você mexer vai ficar um borrão horrível. Aí tem que lixar, dar um acabamento. Eu vou mostrar ali na frente o erro, como que você corrige. Então aqui eu fiz todo esse processo segurando. Eu queria deixar o áudio original, mas tá muita chuva e acabou não ficando legal e a minha voz sumiu. Então por isso que eu estou narrando o vídeo, para poder explicar bem esse processo. Mas é só não encharcar sua buchinha que vai dar tudo certinho.
Eu tenho que confessar que eu tenho um pouco de dificuldade com stencil, eu acabo borrando um pouquinho. Eu acredito que é porque eu não coloquei a fita crepe para segurar. Então, os errinhos eu vou ter que dar uma lixadinha para poder depois impermeabilizar a peça, é importante lembrar. Bom, aqui como ele é redondo, eu vou mostrar pra vocês. Eu encharquei um pouquinho mais a buchinha. Na hora de tirar ficou horrível, ficou essa mancha que eu não gostei. Fui limpando com o pano, limpando até ver que sumiu. Depois que secou, evaporou um pouco essa tinta, eu dei mais uma lixadinha pra fazer outra pintura. Olha a planta me atrapalhando aqui. Bom, depois que eu limpei, eu sou muito teimosa, eu fui tentar fazer de novo. O stencil também é grande, acaba atrapalhando um pouquinho, mas uma vez eu fui cortar e não ficou legal, porque aí ficou uma peça muito pequena, acabou estragando. Essa já ficou do jeito que eu queria. E espera secar, faz os outros detalhes. Stencil tem inúmeras formas e modelos, aí você escolhe o seu. Eu gostei desse daqui. E vou deixar desse jeitinho. Então, uma folhinha ou outra que eu errava, eu limpava com o pano e tirava. Por conta da peça ser redonda é que deu mais trabalho. Mas depois que eu pintei, eu amei o modelinho. Aí coloca nos comentários se vocês vão fazer nesse estilo, ou se vocês vão mudar as cores, se ficou legal a combinação. Adoro a ideia de vocês e os comentários. Bom, aqui tá o kit. Dê todo o acabamento e agora você pode impermeabilizar a sua peça. Vou deixar no link, vai aparecer aqui embaixo o QR Code da resina que eu uso à base de água. Aparece o valor e aparece a marca, certo? Se alguém tiver dúvida, pode colocar nos comentários. Agora deixa secar bem, impermeabiliza muito bem para não ter perigo de borrar, por isso que é importante todo o processo de secagem. Bora decorar agora? Para decorar, eu vou mostrar aqui alguns itens que eu vou usar, mas aí fica livre, a criatividade é de vocês. Eu vou usar essa cola de silicone e vou usar cola quente. Essa cola de silicone é excelente, lembrando que só vai colar se a sua peça estiver totalmente seca. Essas argolinhas tem de madeira e de plástico também, vou usar elas em algum lugar, tô pensando aqui. A garrafinha maior, eu abri mais o diâmetro dela aqui, porque eu queria fazer um encaixe de madeira e ela tava mais fechadinho. Eu abri com uma faquinha mesmo, fui abrindo o diâmetro. Eu vou usar de madeira, que eu sou apaixonada por essas argolinhas de madeira. Coloquei cola quente e também coloquei misturada a colinha de EVA. E como alguns detalhes ficou aparecendo ali a cola quente, eu vou colocar o sisal contornando aqui, ó, para tampar toda essa cola quente que ficou aparecendo. Aí eu fui passando também algumas gotinhas de cola de EVA para finalizar essa parte aqui, para tampar todo esse contorno. E eu gostei desse jeitinho. Se vocês acharem que ficou a mais, ficou muita coisa, pode falar aqui que depois eu vou ler o comentário de vocês. Bom, já estou gostando porque ficou bem diferente, era exatamente o que eu imaginava, mas ainda não satisfeita, pensei o quê? Vou colocar mais uma voltinha aqui agora em cima, peguei uma cordinha e vou cortar ela e colar e depois juntar ela também com cola quente, quer dizer, eu uni as duas partes e colei ali em cima. Olha como ficou linda e diferente. Aí eu achei mais um pedaço aqui de um material, gente, eu guardo tudo, isso daqui eu nem sei o que é, eu guardei. Eu vou colar aqui, ó, eu acho que vai dar um acabamento bem diferente. Então eu medi ali, também colei. Tô com um pouquinho de palha, pensei em fazer um lacinho aqui agora, pra ficar esses fiozinhos pendurados. Então amarrei, fiz um lacinho. Não sou muito boa em laço, mas eu acho que ficou bom do jeito que eu fiz, para dar um diferencial aqui em cima, olha. Ficou desse jeito aqui. Olha agora que incrível. Eu pensando em decorar essa peça, eu já imaginei um borrifador com essa garrafa. Olha que espetáculo que ficou. É que eu tirei o tubete, eu cortei, mas dá para você fazer com alguma coisa de rosca, um tubete de rosca, e você colocar seu borrifador. Olha, já tô pensando na próxima ideia. Porém, esse não vai ser o foco. Eu tô fazendo vasinhos decorativos e fáceis de fazer sem gastar muito. Vou colocar esse de madeira também, vou colar aqui embaixo. Essa base ali é um rolinho de sisal que eu tenho faz tempo que eu fiz. Então, tô colocando no fundo. Bom, aqui eu colei, vou deixar paradinho. Misturei também cola quente com cola de EVA. A parte de cima aqui da boquinha da garrafa, eu vou fazer como se fosse voltinhas. Vou colocar a cola de silicone, vou rodar, rodar e fixar. Então, cuidado para não colocar muito,
mas eu coloquei aqui, olha, e depois eu só vou colando. A cola de silicone é muito boa. Tem, né, meninas que às vezes não liga muito para ela, porque ela parece que, é cola de EVA, não vai ter uma função muito boa. Gente, eu já colei até vidro. Pensa que ela colou vidro excelentemente, não desperdicem ela por nada. Bom, eu fui ajeitando aqui e ajeitando ali até ficar do jeito que eu queria e já vou mostrar o resultado agora. Porque acabou colando o meu dedo, eu tive que refazer esse pedacinho. Depois que colou, eu peguei um pedacinho de cortiça, cortei num círculo, coloquei uma bolinha de miçanga. Essas miçanguinhas maiores, quadradinhas, eram um suporte de prato que eu desmanchei e guardei as pedrinhas. Fiz essa florzinha e vou colar aqui. Você não precisa fazer igual. Tem meninas que vai achar que é muita coisa, mas eu gostei. Desfiei a juta, fiz um aramado aqui de fiozinho e colei. E agora vou aparar aqui as laterais. Adoro esse efeito meio esparramadinho, você não precisa usar igual. Eu amei tanto que acabei pegando uma bandejinha que eu tinha e fiz o mesmo desenho do outro vasinho na bandeja. E estou mostrando aqui essa ideia para ver o que vocês acharam. Eu amo essa mistura de gesso, peças rústicas, madeira, miçanga de madeira, que dá uma cara assim de um borro chique, ou um estilo borro. Aí vocês colocam nos comentários se valeu a pena fazer toda essa decoração rústica, se eu deixaria apenas pintado. Tem meninas que vão gostar, tem meninas que não vão aprovar, mas eu amo o comentário de vocês. Agora eu vou mostrar lá no meu cantinho decorado como ficou. Espero que vocês aproveitem a ideia, dá para aproveitar qualquer garrafa PET e fazer muitos vasos. O resultado dessas peças, reaproveitando aquilo que ia para o lixo, e para mim sempre vira um luxo. Depois coloca aí se vocês estão fazendo as ideias que eu ensino, se vocês gostam desses tipos de vídeo. Eu faço com muito carinho. Beijos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com muito mais ideias para vocês reaproveitar, ganhar dinheiro trabalhando em casa e criar muito comigo. Beijos!